Boa noite, pessoal. Você aí que está em casa, seja muito bem-vindo para mais uma aula do Alicerce na TV. Hoje, nossa turminha é a turma do G3 e a nossa aula é de leitura. Então, vem com a gente aprender. Pessoal, para quem não nos conhece, muito prazer. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e de escrita do Alicerce. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Show! Gente, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os pronomes interrogativos. Aula nova, pronome novo, então fiquem atentos, ok? Para isso, você que está em casa, você que está aqui nos assistindo, nossos alunos, peguem o material necessário para a aula de hoje. Iremos precisar de lápis, caderno e borracha. Corre lá, pega o material que dá tempo e vamos começar a nossa aula. Galerinha, momento mindfulness, né? Como vocês sabem, o mindfulness, ele visa que a gente relaxe, entre no momento presente e atinja a atenção plena, né? Deixe nosso cérebro e nosso corpo num estado de foco, de concentração e de atenção plena. Hoje a gente vai imaginar que nós somos seres celestiais. Olha que coisa bonita. E eu peço que vocês sigam a minha voz e tentem imaginar aquilo que eu disser para vocês, ok? Fechem os olhos, pessoal. Se imagine um ser celestial. Repleto de luz e de boas energias. Imagine-se flutuando pelo universo, navegando pelas galáxias, observando as estrelas passarem ao seu redor. Contemple a beleza e a grandiosidade do universo. Nada pode te abalar ou te destruir. Sinta seu corpo flutuar enquanto você atravessa pelo silêncio do universo. Sinta seu corpo fluido e tranquilo. Relaxado. Sinta seu corpo e sua mente alinharem-se.
ao redor de toda essa energia positiva e interminável. Respire fundo e sinta seu corpo expandir. Expire e libere todo o cansaço e a tensão para fora de seu corpo. Respire fundo mais uma vez. E ao expirar, sinta seus pensamentos saírem. Deixem com que eles se vão. Continue a respirar fundo. Absorva essa paz do universo. Essa tranquilidade. Deixe-se levar. Traga essa energia da sua imaginação para o seu corpo. E receba todas essas maravilhas que o universo tem a te oferecer. Aos poucos, vá abrindo os olhos, sentindo seu corpo relaxado e tranquilo. E aí, pessoal, como foi sentir-se um ser celestial caminhando pelo universo? Vamos à nossa parte teórica da nossa aula de leitura, beleza? Então, você aí de casa e você que está aqui, vocês se lembram qual foi o último conteúdo dessa matéria? Nós aprendemos sobre os pronomes indefinidos. E hoje, galera, nós vamos meio que dar continuidade, porque nós vamos aprender sobre os pronomes interrogativos, que guardam relação com esses pronomes indefinidos. Beleza? Então, para começar, vamos aqui. Henrique Queiroz, você pode ler para a gente esse balão verde? Pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são espécies de pronomes indefinidos, os que vimos na aula passada, utilizada para formular orações interrogativas diretas e indiretas. Os pronomes interrogativos são que, quem, quando, qual e suas variações. Boa, Henrique, valeu. Quanto e qual, né? Então, ó, primeira observação aqui de cara, gente. Vocês lembram dos pronomes indefinidos que nós vimos na aula passada? Aqueles pronomes vagos, que até a Joana deu uma aula, né, que vocês formularam aí, que vocês responderam várias perguntas. Vocês lembram? Eu me lembro. Pois é. Olha só, Caio, os pronomes interrogativos são espécies dos pronomes indefinidos, né? Esses pronomes, ó, que, quem, quanto e qual e suas variações, qual que é a variação de quanto? Quanta, quantos, quantas. Qual a variação de qual? Quais. Eles são pronomes indefinidos, mas eles também podem ser pronomes interrogativos.
Quando? Quando eles estão em frases interrogativas, em perguntas, né? Sejam elas perguntas diretas, orações interrogativas diretas, ou orações interrogativas indiretas. Então, Henrique Peixoto, você pode fazer a fala do Edgar. Os pronomes interrogativos podem ser invariáveis, como é o caso de que e quem. Pode também ser variáveis em gênero e número, como é o caso de quanto, que pode assumir as formas quanta, quantas e quantos. Boa. Então, olha só. Que e quem é invariável, né? Não muda, não tem... Qual o feminino de que? Não tem feminino de que. Qual que é o plural de quem? Não tem quens, né? Não tem plural de quem. Mas o quanto varia em gênero e em número, e o qual varia em número, né? Não tem feminino e masculino, mas tem um plural, que no caso seria quais. Então, pessoal, fica aí um pouco a dúvida, né? Tá certo, professora? Os pronomes interrogativos, eles são usados em perguntas. Mas a senhora disse, e o Henrique Queiroz leu para a gente, que as perguntas ou as orações interrogativas, elas podem ser diretas ou indiretas. O que é isso, né? O que diferencia uma oração interrogativa direta de uma oração interrogativa indireta? Vamos ver. Aqui, ó, nesse caderno, nesse pedaço de caderno que a gente tem exemplos de orações interrogativas diretas. Pessoal, as orações interrogativas diretas, elas possuem ponto de exclamação. É basicamente essa a diferença. E ela pergunta diretamente o que ela quer saber. Então, por exemplo, que horas são? É uma oração interrogativa direta. Quem é essa moça? Quanto vale uma boa lembrança? Qual a fórmula do amor? Veja que cada oração interrogativa direta dessa possui um pronome interrogativo, né? O que, de que horas são, o quem, de quem é essa moça, o quanto, de quanto vale uma boa lembrança, e o qual, de qual a fórmula do amor, e termina com o ponto de interrogação, certo? Então, é isso. As orações interrogativas diretas, elas têm essa estrutura. As orações interrogativas indiretas, elas são perguntas, mas elas não são assim tão na cara como são as orações interrogativas indiretas. Então, Henrique Queiroz, lê de novo esse balãozinho aí verde. Pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são utilizados para formular orações interrogativas diretas e indiretas. São exemplos de pronomes interrogativos: que, quem, quanto, qual e suas variações. Muito bem. Cauã, você pode ler para a gente a fala do pássaro, do Edgar? Qual é um pronome que também pode variar em número, veja qual ou quais. Boa. Aquilo que eu havia dito para vocês, né, gente? O qual ele varia. O quanto varia, o qual também varia. Só que o qual só varia em número, não varia em gênero. E aqui, pessoal, as orações interrogativas indiretas, elas não possuem ponto de interrogação no final da frase. Elas são uma pergunta, de fato, elas são perguntas, mas são perguntas indiretas, são perguntas que não vão diretamente naquilo que quem formula quer saber, naquilo que o leitor quer saber. Então, olha só os exemplos, ó. Gostaria de saber que horas são. Gostaria de saber que horas são é uma estrutura de frase diferente da pergunta direta, que é bem pá, que horas são? Vocês conseguem notar essa diferença? Sim? Uhum. Gostaria Boa. de saber as horas. Gostaria de saber que horas são. Não Qual é que seria diretamente pra- uma pergunta, né, Henrique? Uhum. Caio. Ou Caio, desculpa. Não é diretamente uma pergunta, né, Caio? Mas Uhum. há uma dúvida da pessoa ali. Ah, gostaria de saber que horas são. Já pensou? Se eu chego para ti, Caio. Caio, gostaria de saber que horas são. Aí tu fala assim, ó. Uhum. Legal. E sai. Eu vou ficar. Parece sentido. Senhor, por favor, você pode me responder? Então, veja. A oração interrogativa indireta, ela tem uma dúvida ali.
Só que eu não vou direto e pergunto, eu dou uma deixa. Ah, gostaria de saber que oração, quero saber quem é aquela moça, quem é a moça. Quero que me digas quanto vale uma lembrança. Então, há uma dúvida, estou te perguntando de uma forma indireta. E quando eu utilizo verbos imperativos, né? Quando eu digo, olha, informe qual que é a fórmula do amor. Informe qual é a fórmula do amor. Há uma dúvida, é uma pergunta feita de forma indireta, tá, gente? Então, percebam que os pronomes interrogativos, eles tanto podem estar nas orações diretas, quanto nas orações interrogativas indiretas. E se eles estiverem numa oração interrogativa, eles serão classificados como pronomes interrogativos. Porque vocês lembram que no começo dessa aula eu falei, gente, esses pronomes, que, quem, quanto e qual, eles podem ser também pronomes indefinidos. O que vai definir, o que vai dizer se eles vão ser pronomes indefinidos ou pronomes interrogativos, é se eles estão em uma oração interrogativa. Se eles estiverem na oração interrogativa, então eles serão pronomes interrogativos. Se eles não estiverem numa oração interrogativa, ou seja, numa pergunta, seja ela direta ou indireta, aí eles vão ser pronomes indefinidos. Beleza? Show? Show. Quer falar, Caio? Tá com uma levantada? Eu queria perguntar se as orações, os pronomes interrogativos diretos são os mais normais de se usar, não é? Sim, são os mais informais, né? São os mais informais. Quando você está falando com um amigo, que você está falando com sua mãe, com um parente, você, menino, que horas são? É mais normal, não é? É mais normal. Tá. É mais Entendi. normal num ambiente informal. Essas orações indiretas, interrogativas indiretas, elas são muito utilizadas em ambiente de trabalho, em um ambiente acadêmico, né? Em um ambiente um pouco mais formal, porque é uma forma, digamos, menos rude de você estar perguntando, que você já não chega assim na pessoa, ei, o que é isso? Né? Você, eu gostaria de saber o que é isso. Então, é diferente, tem uma entonação diferente, né? Mas as duas são perguntas, tá? A diferença é que uma tem ponto de interrogação e a outra não tem. A outra é menos invasiva. Arthur, você está com a mão levantada? Você quer falar? Eu tenho uma dúvida. Qual a entonação que você pode usar para, em vez de ser dúvida, você pode fazer, como eu posso dizer, uma entonação? A entonação é uma marca característica da fala, né, pessoal? Aqui que a gente está falando da forma de se expressar, da linguagem. Ela vai mudar de lugar para lugar, de ambiente formal para informal, vai depender da pessoa com quem você está falando, do estado em que você está. Tem estado que o pessoal é mais direto, né? Tem estado em que o pessoal enrola mais você para dar informação. Então, vai sempre depender da região, né? Da forma de falar. Essa questão da entonação, ela é muito relativa, de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, de modo para modo, né? Ok, e aqui, gente, muito importante. Você que está em casa, se quiser anotar, anota. Você que está aqui, anota também. Porque, veja só, gente, por que os porquês das perguntas não são pronomes interrogativos? Olha só, o Henrique Peixoto, quando leu o balão azul, o balão verde, ele disse que existiam 4 pronomes interrogativos, né? O que, o quem, o quanto e o qual. O porquê não está incluso, porque não é um pronome interrogativo, gente. E aí você pergunta o quê? Por quê? Eu nunca entendo esses 4 porquê. Pra mim é tudo a mesma coisa. Pronto, pois anota aí, Kaique. Professora, eu sei que no inglês é diferente, porque tem 2 porquê, tem o what e o why. O what, tipo, quê? Como assim? Ou até pra, tipo, eu não entendi o quê? Sabe? Aí o why é pra pergunta. Tipo, você não gosta disso. Por que você não gosta? Entendeu? Entendi. O português ele é mais complexo. Oi, Arthur, fala. Literalmente. Os porquês.
Hã? Outro porquê. É tanto porque, né? A gente vai ver aqui. Eu não entendi. A gente vai estudar agora os porquês, Nicolas. Então, deixa eu ver aqui. Letícia, você pode ler para a gente, Leti, o que está escrito nesse quadradozão aqui, esse retângulo verde? Porque os porquês das perguntas não são pronomes interrogativos. Existem 4 porquês na língua portuguesa. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Os porquês utilizados para as perguntas são sempre separados e eles não são considerados pronomes interrogativos em si. Eles não são pronomes interrogativos porque já são a junção da preposição por com o pronome interrogativo que. Obrigada, Letícia. Vamos traduzir isso aí, pessoal. Olha só. Quando a Leti diz que existem 4 porquês na língua portuguesa, tá aqui eles, ó. Porquê separado sem acento, porquê separado com acento circunflexo no E, porquê junto sem acento, porquê junto com acento. Cada porquê desse vai ser utilizado em uma ocasião especial. Eles não são usados aleatoriamente na língua portuguesa, não. Cada um traz consigo um significado e deve ser utilizado em um momento correto nas frases. E é isso que a gente vai ver agora. Mas antes, vamos matar a curiosidade. Por que os porquês das perguntas não são pronomes interrogativos? Gente, o porquê das perguntas, que são aqueles escritos separados, né, os 2 porquês separados, tanto porquê separado sem acento, quanto o porquê separado com acento, são utilizados só para perguntas, eles não são considerados pronomes interrogativos, porque eles já são a junção de 2 palavras. É até por isso que eles são escritos de forma separadas, né? Eles não são uma palavra só. Eles são a junção da preposição por. Então, a preposição por não é um pronome interrogativo, tá? E do pronome interrogativo que. Então, veja só, o porquê, ele não é um pronome interrogativo, porque o por é uma preposição. E o que é que, de fato, vai ser o pronome interrogativo. Então, se a gente for classificar, né, a gente classificaria assim. Por exemplo, olha essa pergunta aqui, ó. Essa primeira pergunta em vermelho. Por que não compraste o peixe que pedi a ti? Olha o porquê aqui. Por que não compraste o peixe que pedi a ti? Esse porquê separado, o por é preposição. O que é que vai ser o pronome interrogativo. O porquê não é um pronome interrogativo, mas o que do porquê é. E o por é só uma preposição que se junta para ele para dar um sentido de pergunta à frase, né? No sentido de quero saber o motivo. Beleza? Então, agora, vamos olhar aí, o Edgar tá com todos os porquês nos balõezinhos dele de cima e vamos ver em qual ocasião a gente deve utilizar cada um. Primeira coisa, bote na sua cabeça, anote no seu caderno. Você que está em casa, anote aí no seu caderno. Se for uma pergunta, se a gente estiver formulando uma pergunta, esse porquê vai ser separado. Não existe porquê junto para formular pergunta. Não existe. Então, ó, primeira observação aqui na primeira linha, ó. Nas perguntas, utilizamos o porquê separado sem acento ou o porquê separado com acento. Então, gente, elimina da cabeça a possibilidade de botar um porquê junto para formular uma pergunta. Não tem, beleza? E aí, professora, pode ser qualquer um, então? Pode ser o separado, pode ser o com acento ou sem acento? Não. Vai depender de onde a gente coloca ele dentro da frase. Se a gente colocar esse porquê no início da frase, ele não tem acento. É a primeira pergunta que a gente leu, ó. Por que não compraste o peixe que pedi a ti? Início de pergunta. Agora, se a gente coloca esse porquê no final da pergunta, aí a gente coloca o acento. Não compraste o peixe que te pedi? Por quê? Beleza? Deu para entender? Deu. Show. Então, consequentemente, pessoal,
os dois porquês juntos vão ser para a resposta, certo? Já que a gente não pode colocar eles na pergunta, vamos colocar eles na resposta. E aí, ó, o porquê... cadê? O porquê sem acento, que é o mais fácil primeiro. Nas respostas ou frases afirmativas, utilizamos o porquê. Então, aqui vai a resposta. Não comprei o peixe porque não tinha o tipo que tu querias. Então, aqui eu estou te dando a resposta, beleza? Eu estou respondendo a uma pergunta. Então, vou utilizar o porquê junto, sem acento, para essas ocasiões. Nas respostas ou frases afirmativas. Beleza? Deu para entender? Sim. Show! E aí, gente, o porquê mais difícil é o último, tá? Porque mais difícil e o menos utilizado é aquele que está juntinho e com acento. É o que geralmente a gente menos utiliza, né? Mas ele é muito importante também, ó. O porquê junto, pessoal, e com acento, ele é um substantivo. E ele é utilizado sempre que ele puder ser substituído por o motivo ou a razão. Então, olha só essa frase, ó. Você pode me explicar o porquê de não ter comprado peixe? Esse porquê junto e com acento, eu posso substituir pelo o motivo ou a razão. Veja só. Você pode me explicar o motivo de não ter comprado peixe? Ou você pode me explicar a razão de não ter comprado peixe? Beleza? Veja que esse porquê, junto e com acento, geralmente ele vem antecedido de um artigo. Pode ser o ou pode ser um. Me dê um porquê. Me dê uma razão. Me dê um motivo. Me dê uma justificativa. Me dê um porquê, junto com acento. Entendeu? Entenderam? Beleza. Gente, alguma dúvida com relação ao uso desses porquês? Não. Perfeito. Então, se você aí de casa ficou com alguma dúvida com relação ao uso dos porquês ou aos pronomes interrogativos, lembrando que temos 4, o que a gente viu, que de vez em quando se junta com o por, daí virou porquê. Quem, quanto e qual, que pode ser quais, né, varia. Se você ficou com alguma dúvida, manda essa pergunta para a gente, que a gente vai responder, tá? Mas, como ninguém ficou com dúvida agora, galera, no bloco 2 a gente vai exercitar mais sobre isso para fixar na cabeça. Vamos para o intervalo. Então, beba uma água, vá ao banheiro, dá uma relaxada aí, que daqui a pouco a gente está de volta. Vocês estão preparados para a gente voltar para o nosso bloco 2? Sinceramente, eu tô. Ótimo, maravilha, ainda bem que você está preparado, porque a gente está de volta. Então, quem está em casa aí também vai se preparando, que a gente vai voltar. Galera, as atividades. Então, olha só, atividade para Ana Sofia, Rosana, Nicolas, Arthur, Henrique Peixoto, Camila, Cauã e Sávio. Gente, eu quero que vocês façam um mapa mental lindo, tá? Quem ficar no grupo do Henrique Peixoto vai ser favorecido, porque ele se garante muito em mapa mental. Então, qual que é as instruções? Quais que são as instruções? Vocês vão elaborar um mapa mental em trios, informando as funções dos pronomes interrogativos. E quais são eles? Acabei de dizer quais são. São 4. Então, vocês vão dizer aí quais são esses 4. E aí, vocês vão falar sobre as funções. Olha, eles são utilizados nas perguntas. Essas perguntas podem ser diretas ou indiretas, né? O que a gente chama de orações interrogativas diretas ou orações interrogativas indiretas. E a função dele é questionar sobre alguma coisa. E aí vocês vão apresentar exemplos, tá? Formulem frases, portanto, que sejam orações interrogativas diretas e orações interrogativas indiretas. Importante, hein, galera? Olha só. Não copiem e colem informações de sites, ok? Não copiem. Pensem, conversem em conjunto, elaborem as ideias e escrevam com as palavras de vocês. Beleza? Belezinha, belezinha? Entendido? Sim. Show.
Pois vou colocar aí agora para o chat, galera, o link do... Gente, eu acho que eu mandei mensagem só para o Henrique, foi? Dos porquês? Ou não? Não, mandei para todo mundo. Não, foi para todo mundo. Show. Então, eu vou colocar aqui no chat, ó, o link do Jamboard, no qual os trios vão fazer seus mapas mentais, certo? Então, já clique aí nesse link para poder abrir, direcionar uma página. Gente, sem dúvida, o pronome interrogativo mais utilizado e aquele que dá mais trabalho é o que. Vocês vão ver que o que, ele pode ser pronome definido, ele pode ser pronome relativo, ele pode ser um pronome interrogativo, e ele pode ser outras coisas além de pronomes, ele pode ser um bocado de coisa. Quando a gente vai fazer uma análise, vai analisar uma oração sintaticamente, e vai tentar descobrir o que é o que, né? Ou ainda uma análise morfológica, né? Esse que aqui é pronome, o que é esse que aqui? Ele é um dos termos mais difíceis de a gente analisar, né? Porque ele é muito versátil e ele aparece em diversas ocasiões dentro da língua portuguesa. E, claro, como um pronome interrogativo, não poderia ser diferente, né? Então, veja só, aqui o Edgar fala, o pronome interrogativo que pode ser classificado, ele subdivide, ele se subclassifica. Então, ele pode ser classificado como um pronome substantivo, interrogativo, ou como um pronome adjetivo interrogativo. Então, veja só, a depender da forma como ele se apresenta na frase. Então, o que, ele pode ser várias coisas. Quando ele for um pronome interrogativo, ele pode ser dois tipos de pronomes interrogativos. Beleza? Ele pode ser um pronome substantivo ou ele pode ser um pronome adjetivo. Caio, dá uma lidinha aqui nesse começo aqui, ó, para nós. O pronome que será classificado como substantivo interrogativo quando puder ser substituído por que coisa na frase. Observe. O que aconteceu com a Cláudia? Que coisa aconteceu com a Cláudia? Pronome substantivo. Boa. Então, olha só. O que, ele não é tão difícil de identificá-lo como pronome interrogativo. Primeiro, porque só aparece em pergunta, né? Então, assim, se você vê um que dentro de uma pergunta, é bem provável, é muito provável que ele seja classificado como um pronome interrogativo. E aí, se ele puder ser substituído por que coisa, ele vai ser classificado como um pronome substantivo. Por quê? Porque o que ele está perguntando, o que ele quer saber, né? O sentido desse que dentro dessa frase é que coisa? Ele quer saber um substantivo. Por isso que ele é classificado como um pronome substantivo interrogativo, certo? Então, o que aconteceu com a Cláudia? Que coisa, né? Que coisa aconteceu com a Cláudia? Então, ele vai ser classificado como pronome substantivo. Caio, vamos ver quando que ele é adjetivo? Dá uma lida aí. Por outro lado, será classificado como pronome adjetivo interrogativo quando puder ser substituído por que espécie de, que sentimento é esse que estou tendo? Que espécie de sentimento é esse que estou tendo? Pronome adjetivo interrogativo. Boa, Caio. Olha só, Caio, como é sutil. Esse que, ele não está aqui para saber que coisa que é. A gente já sabe qual que é a coisa. Qual que é a coisa? É o sentimento. O que a gente quer saber é que tipo de sentimento é esse? Que espécie de sentimento é esse? Fazendo analogia, galera, adjetivo é uma classe gramatical que caracteriza as coisas, não é? Meu celular azul. Adjetivo, ele dá uma qualidade. Esse que, ele está tentando fazer isso. Ele quer saber que espécie, qual característica, que tipo de sentimento é esse que eu estou sentindo. Então, veja, ele demanda uma resposta diferente. Ele não quer saber que coisa é essa, ele quer saber que característica é essa coisa, que tipo de coisa é essa, que espécie de coisa é essa. E é por isso que ele é classificado como um pronome adjetivo interrogativo. Deu para entender essa lógica? Uhum. Joana, deu para entender? Bom,
E aí, gente, não é só o que traz essa característica, os outros pronomes interrogativos também trazem essa característica, né? Cadê? Olha só o quanto. O quanto é da mesma forma. E é a mesma lógica que a gente vai empregar para todos esses pronomes, tá? Vai, Joana, lê para a gente a fala do Edgar aqui, ó. O pronome interrogativo quanto refere-se a pessoas ou às coisas, assim como que pode ser identificado como pronome substantivo interrogativo ou como pronome adjetivo interrogativo, a depender da forma como ele se apresenta na frase. Observe ao lado. Pronto, boa, Joana. Então, aqui é da mesma forma. É a mesma lógica. Vocês vão ver que é a mesma lógica. Joana, continua aí na frase aqui. Para ler o quadro? Isso. O pronome quanto, as, será classificado como pronome substantivo quando estiver substituindo um nome na frase. Observe. Quanto lhe devo? Quanto tenho que dar? Pronome interrogativo. Por outro lado, será classificado um pronome adjetivo interrogativo quando qualificar o nome ou substantivo. Quantos dias mais esperarei? Quantas letras existem na palavra casa? Quanta vontade ele tem de estudar? Pronome interrogativo. Boa, Joana. Arrasou. Então, olha, gente, aqui é bem parecido, é bem similar. Vamos olhar a lógica que está por trás dessa classificação, tá? Então, olha, na primeira frase, quanto lhe devo, quanto tenho de lhe pagar, o pronome quanto, ele está substituindo um substantivo. É como se eu perguntasse assim, qual valor eu lhe devo? Quanto de dinheiro eu tenho que lhe pagar? O quanto, ele carrega consigo um sentido de substantivo, de qual valor, né? Quanto dinheiro eu tenho que lhe pagar? Ele não está aqui caracterizando nada, ele não está dando perguntando que espécie é essa ou não. Ele está sendo aplicado aqui no sentido de substantivo. Então, poderia substituir o quanto lhe devo por qual valor lhe devo? Quanto tenho de lhe pagar? Qual valor, novamente, tenho de lhe pagar? Quanto dinheiro, né, preciso lhe entregar? Por isso que ele é classificado como um pronome substantivo interrogativo. Porém, por outro lado, ele pode ser classificado como pronome, ele vai ser classificado como um pronome adjetivo quando ele estiver se relacionando com um substantivo. E aí ele vai estar dando uma característica, porque é isso que adjetivo faz. Adjetivo dá uma característica aos nomes, né? Então, ó, quantos dias mais esperarei? O quanto nessa frase se relaciona a dias. Ele quer saber uma qualidade dos dias. Não há aqui uma ideia de um outro substantivo. Não. O substantivo nessa frase é muito evidente, é muito claro. É dias. Dias é o substantivo. Quanto é só uma característica numérica, no caso. Quero saber quantos dias, né, mais esperarei. Quantas letras aqui da mesma forma? Letras é o substantivo. Quantas letras existem na palavra casa? Quanta vontade ele tem de estudar? Por isso que vai ser classificado como um pronome adjetivo interrogativo. Então, a gente já mostrou o que, tá? E agora a gente mostrou o quanto. A Joana fez a leitura aí do quanto. E o próximo, galera, é o quem. Então, Henrique Queiroz, eu quero que você leia a fala aqui do Edgar. O pronome interrogativo quem sempre será um pronome substantivo interrogativo, porque substitui sempre pessoas. Já o qual refere-se a pessoas e a coisas entre duas ou mais. Por isso, será pronome adjetivo interrogativo. Observe ao lado. Pronto, aí calma. Olha só, gente, a gente viu nos 2 últimos slides que o que, certo? E o quanto, eles tanto podem ser classificados como pronomes substantivos ou pronomes adjetivos, certo? Porque eles são mais genéricos. Lembrem-se que eles são também pronomes indefinidos. Então, eles são genéricos, eles podem se referir a coisas, eles podem se referir a pessoas, eles são bem mais genéricos do que o quem, que sempre se refere à pessoa, e do que o qual, certo? Que o qual, ele tem uma ideia de
como que eu vou falar? De especificidade. Ele especifica. Apesar de ser um pronome indefinido, o sentido dele é mais de especificação, né? Qual, dentre todos aqueles, qual você está falando? Então, apesar dele ser genérico, apesar dele ser um pronome indefinido, como a gente viu na aula passada, ele tem essa característica de especificar. E o que e o quanto não tem, eles são super genéricos. Então, por isso que eles se subclassificam, né? Já o quem e o qual, ou quais, eles não se subclassificam, eles só podem ser de um tipo. Se eles forem pronomes interrogativos, eles só podem ser de um tipo. O quem sempre vai ser pronome substantivo interrogativo, porque ele sempre vai se referir à pessoa. Ele sempre vai querer uma resposta, que é aquela pessoa. Mas quem? Quem fez o bolo? Quem gosta de pular corda? Então, ele está buscando o substantivo. Qual o substantivo? Um substantivo próprio. O nome de uma pessoa, né? O nome de uma pessoa, sempre é o nome de uma pessoa. Então, é por isso que ele sempre vai ser um pronome substantivo interrogativo. Beleza? Beleza. Pronto. Por outro lado, o qual ou quais, né? Ó, será sempre pronome adjetivo. Por quê? Porque a gente sempre vai ter o substantivo colado com o qual. Porque se ele especifica, eu tenho que saber o que é que ele está especificando. Então, sempre vai vir o substantivo. Qual aluno é mais estudioso? Qual que é o substantivo? É o aluno. E o qual aqui está querendo especificar, quer saber a natureza, né? Uma característica, no caso, quer especificar qual que é o aluno. Por isso, ele vai ser pronome adjetivo interrogativo. Quais comidas vocês preferem? Substantivo é comida. É que ele vai estar especificando, né? Qual que é o tipo? Por isso, vai ser um pronome adjetivo interrogativo. É um pouco mais complexo, né? Um pouco mais complicado, mas a lógica, ela favorece aqui nesse caso, porque dá para a gente identificar. Vocês conseguiram identificar? Sim. Sim. Sim? Tanto que eu falo esse negócio na língua portuguesa, ó. Tô craque. Menino, a língua portuguesa é uma quimera. É. É uma caverna com várias entradas, tá? E aí é importante que vocês copiem, é importante que vocês fiquem revendo esse material, para que vocês não se esqueçam, tá? Porque a gente até entende a lógica. Agora, guardar essa lógica para a vida toda é um exercício de estar o tempo inteiro ali fazendo, procurando, pesquisando, exercitando, beleza? Então, é isso, galera. Vamos lá, gente. Na nossa retrospectiva de hoje, nós aprendemos sobre os pronomes interrogativos. Nessa retrospectiva, a gente vai fazer uma pergunta de desafio, que a menininha ali tá fazendo. Ó. Há uma pergunta de desafio para vocês. Vamos ver quem acerta. E também vamos apresentar os mapas mentais feitos durante o bloco 2 da nossa aula. Então, a pergunta desafio, galera, da retrospectiva é essa aqui, ó. Por que o porquê separado sem acento e o porquê separado com acento não são considerados pronomes interrogativos? Então, deixa eu ver aqui dos nossos 4 alunos que não estão fazendo o mapa mental. Letícia, você sabe responder essa pergunta da retrospectiva? Ai, professora, calma. Respira. Ai, eu esqueci. Professora, eu juro que eu anotei isso. Peraí. Anotou? Vai dar Calma. uma olhada aí na anotação do caderno. Professora. Eu perdi a folha. Por que eu fui anotar isso no caderno da escola? Puxa. Peraí. A Sofia, ó. Queria responder essa. Peraí. Deixa a Sofia responder, então. É melhor do que eu ficar passando vergonha procurando um negócio na folha do caderno. Não tem vergonha não, mulher. Que isso. Estamos aqui para aprender mesmo. Pois, Sofia, só se for falando. Que é negócio de chat, não. É porque não é uma palavra, é tipo 2 palavras. Por quê? Aham, perfeito. E você E sabe no dizer... caso, teria que ser só uma palavra.
Tá, é verdade, são duas palavras, né? O por é uma palavra, o que é uma outra palavra. E essas duas palavras ocupam funções diferentes, né? Você sabe dizer o que é o por? Não. Não? Tá. Quem sabe dizer? Professora. Eu sei dizer o que Calma aí. Como é, Joana? é uma preposição. Boa, o por é uma preposição. Perfeito. E o que? É o quê? É um pronome interrogativo. Perfeito, Sofia. Então tá aqui a nossa resposta, gente. O porquê separado, que é utilizado para a pergunta, tanto sem acento quanto com acento, não são considerados pronomes interrogativos, porque o por é uma preposição, como a Joana muito bem disse. E o que é um pronome interrogativo, como a Ana Sofia muito bem disse. Então, se a gente for perguntar aqui o que é o pronome interrogativo, a resposta correta seria só o que, já que o por é uma preposição. Muito bem, meninas, gostei muito da resposta, vocês se garantiram. Anota aí, Letícia. Professora, esse Oi. Calma, repete. professora, Vou repetir. e se usar é o quê? Tipo, sem usar, por quê? Falar é o quê? Tipo, como exclamação ou falando normal mesmo. Isso também seria? Então, o que, se você utilizar só o que, vai mudar o sentido da frase. Por Tá, quê? na gíria é o quê? Hã? E se falar na gíria é o quê? Mas é o que não tem o mesmo, não transmite a mesma ideia do porquê. O porquê, ele Mas busca se um falar motivo. só isso, é o quê, mas no tom de exclamação, assim. Então, é exatamente isso que eu estou falando. Essa pergunta é o quê? Não é o motivo, eu não busco uma justificativa para essa pergunta, certo? Essa é a diferença. O porquê, quando essas duas palavras se juntam, né? O por, a preposição, se juntam assim, porque se escreve separado, mas são colocados ali um do lado do outro na frase. O por, que é uma preposição, mais o que é um pronome interrogativo, eles possuem esse efeito de gerar uma ideia. Qual que é a Aí ideia? Quero saber qual é a porque justificativa. a gente também vai aprender nos porquê, que é, tipo, falar, implementar a frase, tipo, por que Como isso? é? Tipo assim, porque tem os porquê, né? Aí se fala, complementar, a gente vai aprender na próxima aula, tipo, por que isso? Alguma coisa assim. Na próxima aula, gente, vai ser uma aula de escrita. A gente vai. Ai, vai ser legal a próxima aula. A gente vai. Eu não vou adiantar, não, senão vocês vão ficar aí. A gente vai praticar a escrita, beleza? Com os pronomes. Hã? Os de Glória vieram em aula de escrita. Aula de escrita. E aí vai ser similar àquela mini aula, só que não vai ser uma mini aula. Ah, vai ser legal, sabe por quê? Porque o Henrique Queiroz e o Caio, eles já ficam jogando RPG juntos, né? E eles vão estar... show, vai dar bem certinho. Vai dar bem certinho. Mas vamos lá. Então, gente, essa foi nossa pergunta desafio da retrospectiva. Para complementar essa retrospectiva, vamos apresentar os minimapas feitos pelos alunos. Então, vamos Ai, dar... que massa. Foi o que deu para fazer de última hora. Tá, beleza. Vai continuando aí, então, que a gente pode começar pelo grupo 2, sem problema. O grupo 2 ainda está começando, né? Tô com sede. Tá, então vamos lá. Grupo 1, formado por Henrique Peixoto, Nicolas e Arthur. Podem apresentar. Eu posso, professora? Pode. O Henrique Queiroz. É Queiroz mesmo? Ah, Não, não é tu não, não é tu não, eu falei errado, não é tu não. Peixoto. É o outro Henrique. Desculpa, de verdade. bora. Henrique de Naruto. Eu. Henrique 2, vem. Qual que eu tenho que ler mesmo? Pode começar pelo primeiro, que são. Primeiro o de barro? É o de baixo? É.
Ah, valeu. Pronomes interrogativos são aqueles empregados em orações interrogativas diretas ou indiretas. Perfeito. Alguém vai se voluntariar para ler o segundo? Eu posso ler os exemplos. Os exemplos são que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Perfeito, Henrique. Perfeito. Exatamente isso. Ficou faltando só os exemplos, né, gente? Vocês querem formular exemplos agora, criativamente? Chegou na cabeça e mandou? Arthur, que não falou nada. Manda aí um exemplo. Aqui mesmo, simplesmente, posso... É um exemplo bom, né? Como é, Nicolas? É tipo, sem querer ofender, tipo, um Hum. exemplo assim, não, num lugar, tipo, que você não, tipo, tá numa fila de espera. Tipo, aí fala, ai, que saco. Por que a gente tá aqui mesmo? Entendeu? Por que a gente está aqui mesmo? Boa. Aqui há um emprego do que, né? Já que o porquê não é um pronome interrogativo, o que é. Então, por que a gente está aqui mesmo é sim um exemplo. E essa pergunta é uma pergunta direta ou indireta? Uma oração interrogativa direta ou indireta? Indireta ou indireta? Acho que direta. Por quê? É direta, mas por quê? Porque que está se referindo à fila e à demora e o tempo. Não. Não é porque está se referindo a nada, é porque é uma pergunta feita de forma objetiva, utilizando um ponto de interrogação. Você tem uma questão a ser respondida e você objetivamente faz a pergunta. Por que a gente está esperando aqui na fila? Essa é a resposta. Beleza, Nicolas? Beleza, galera? Meninos, Henrique Peixoto, muito obrigada pela dedicação. Ficou lindo, ficou maravilhoso e vocês arrasaram. Obrigado. De nada. Vamos aqui ao grupo 2 agora. Grupo da Camila, do Sávio e do Cauã. Quem quer apresentar, gente? Vai, dois falam de uma parte, um fala de uma parte, o outro fala de outra. Pronomes interrogativos. Cada pronome tem um uso específico durante a frase. Pronomes interrogativos são que, quem, qual e quanto. Muito bem. E as variações, né? Henrique Peixoto, Nicolas e Arthur colocaram muito bem as variações. O quanto varia em gênero, então tem masculino e feminino, tem quanta. Varia também em número, então tem singular e plural. Então, quantas, quantos. O qual varia em número, então tem quais, mas não varia em gênero. Cauã, lê para a gente aí a função e os exemplos. Pronomes interrogativos são usados para fazer perguntas diretas e indiretas. Muito Quem é o bem. aniversariante do dia? Qual o preço da gasolina? Perfeito. Utilização do quem e do qual. Vocês não colocaram nenhuma pergunta indireta, né? Vocês querem formular agora uma pergunta indireta? Lembrando que a pergunta indireta, ela não tem um ponto de interrogação no final, né? É uma forma... Você dá uma volta para fazer essa pergunta. Por exemplo, vou dar o exemplo... Tá, então eu vou dar o exemplo com a primeira frase que vocês utilizaram, Camila. Aí você usa a mesma estrutura para fazer a segunda. Olha só. Gostaria de saber quem é o aniversariante do dia. Pronto. Não tem ponto de interrogação, e é uma forma indireta de se fazer uma pergunta. Eu quero uma informação, mas eu não coloco ela assim, na cara da pessoa. Dá para fazer a mesma coisa com a pergunta de baixo. A Ana Sofia também colocou ali no chat também, gostaria de saber o preço da gasolina. Exato, gostaria de saber. Muito bem, muito bem. Pode ser outra forma, por exemplo, me diga o preço da gasolina, né? Forma imperativa de se dizer. Boa, gente, adorei a participação de vocês hoje, adorei os mapas mentais que vocês fizeram, beleza? Vamos encerrar nossa aulinha de hoje, então.
Vamos lá. Alguma dúvida, pessoal, quanto à matéria, quanto aos pronomes interrogativos, aos usos dos porquês? Acho que não. Show! Não, essa aula para mim foi fácil. Olha, maravilha, maravilha. Se você de casa ficou com alguma dúvida, manda essa pergunta para os nossos líderes que a gente responde, pessoal. Você pode mandar sua dúvida em qualquer rede social e em qualquer formato. Pode ser por meio de vídeo, foto, desenho. O importante é marcar @alicerceedu. Então, gente, a gente se vê na próxima aula. Vamos descansar. Amanhã tem aula do professor Juan de matemática. Então, um beijo. Tchau. E eu vejo vocês amanhã. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.